No nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem por tema o juízo contra Sodoma e Gomorra, amém? E para essa aula eu gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Lucimar, que vai estar ministrando essas aulas aos nossos corações em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, querida igreja. Hoje vamos estar aprendendo um pouquinho mais acerca dessa lição. O juízo contra Sodoma e contra Gomorra. Glória a Jesus. Uma aula que eu creio que vai abrir um pouco as nossas mentes sobre essa cidade, Sodoma e Gomorra, em nome de Jesus, glórias a Deus. Lição de número 5, glória a Deus. Lição de número 5, o juízo, como era surpreendente, né? Não destruirei pelo amor dos 10. Né? Então nós vemos que o verbo destruir traduz sahat, que vem significar para nós arruinar completamente, corromper ou levar à ruína total. E Deus, ele declara, né, que suspenderia o juízo por amor dos 10 se estivesse ali. Já pensou que coisa que Deus ia fazer? Já pensou, seu Nagata? Se Deus fosse querer destruir a cidade que nós moramos, ele falasse, se tiver 10 justos ali, eu vou poupar a cidade inteira. Né? Já pensou, por amor dos 10, o Senhor não destruiria a cidade. E não teve 10 ali. Não é isso que é terrível. Tinha pregador ali pregando, não é? As pessoas já tinham ouvido falar ali do nosso Deus, mas ninguém deu ouvido a eles, nem seus próprios futuros genros ali, não é? Também não deram crédito ao que o sogro estava pregando. Então nós vemos que a presença do justo tem efeito preservador no meio da corrupção. E esse mesmo princípio aparece no ensino do nosso Jesus Cristo, Mateus, capítulo 5, verso 13, que fala que nós somos o sal da terra. Irmãos, então olha a importância da igreja, né? Uma igreja não contaminada, uma igreja pura, onde o Senhor possa olhar para a igreja e encontrar, né, os 10 justos, ou dentro da cidade, né, dependendo do tamanho da igreja, enfim. Né, mas, ou seja, olha a importância da igreja quando nós clamamos, né, e Deus olha para baixo, ainda que Ele está irado com muitas coisas, né, mas Ele olha e vê que tem uma igreja que está clamando, que está intercedendo, não é clamando pela cidade, por essa nação, ou no Brasil, outro país onde alguém, né, que chegar a ver essa live. Ou seja, então a importância de nós sermos justos na presença de Deus. Irmãos, então vale a pena, né, nós nos esforçarmos para sermos justos nessa terra. O texto áureo revela para nós duas verdades simultâneas. Uma, a audácia e a fé e a misericórdia de Deus. A audácia e a fé de Moisés, de Noé, e a misericórdia de Deus. É melhor, de Abraão, melhor falando, né? Abraão chega ao limite de 10 justos. E Deus, ele concorda. Então isso mostra que Deus nunca, ele está ansioso para destruir algo. Né? Ele está sempre ali à espera da misericórdia. Então Deus iria destruir tudo. Nós vemos que Abraão vai interceder. Começa com 50, de 50 para cá 10. E o Senhor ainda fala, se tiver 10, ou seja, o Senhor não tinha pressa nenhuma para destruir. Né? Senão o Senhor podia falar, Abraão, vai para lá, deixa eu fazer o que tem que fazer. Não ia dar nem ouvido para Abraão, né? Poderia ignorar. Não é verdade? Mas nós vemos que ele começa a ter um diálogo com Abraão a respeito disso. Então o juízo só vem quando todas as portas da misericórdia foram fechadas por dentro, pelos próprios pecadores. Né? Então nós vemos que nosso Deus sempre espera o último momento do arrependimento. Né? Nós vemos que pessoas dizem, mas se Deus é bom, por que manda as pessoas para o inferno? Não, Deus não manda.
né, vão porque quer. O Senhor não está pegando alguém e jogando lá, a pessoa está indo, não, porque ela não quer a misericórdia do Senhor. Então nós vemos que o juízo só vem quando todas as portas da misericórdia é fechada por dentro. Vamos lá, verdade prática. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Mas quando o homem não quer o seu juízo, e é sem misericórdia. Então, quando o homem não quer se arrepender de maneira alguma, aí então vem o juízo de Deus e ela vem sem misericórdia. E essa aula é muito interessante para nós, que dá para quebrar um pouco esse panorâmico que as pessoas veem, Deus é amor. Né? Eu não acho que Deus faz isso, porque Deus ama todo mundo. Né? Jesus veio pregando o amor, Jesus veio pregando o inferno também. Né? Aqueles que pregam só amor não retrata isso. Então nós vemos que essa síntese da narrativa sobre a paciência divina, Deus abençoe, Diácono Fernandinho. Glória a Jesus. Então nós vemos que essa síntese, ela de toda a narrativa da paciência divina, ela tem um prazo quando o coração endurece. E o Deus que esperou pelos justos é o mesmo que destruiu quando nenhum justo ali sequer foi encontrado. Então, olha que interessante. Né? Esse Deus que esperou, né, para aplicar o juízo, que já fazia tempo, nós vemos que o Senhor só destruiu porque não tinha justos ali naquela terra. A Bíblia não revela, os historiadores não arriscam falar de qual que era a população daquele lugar, mas para ser um lugar belo, rico, meus irmãos, deveria ter muita gente ali naquele lugar. Né? Mas então ninguém arrisca dizer, né, quantas pessoas que poderiam habitar naquela cidade. Então nós vemos que Deus, ele é longânimo, mas ele não é indiferente. E isso é bom nós pôr na nossa mente. Tá? Deus, ele é longânimo, mas ele não é indiferente. A narrativa mostra um Deus que desce para investigar, não é que Deus, ele desceu para investigar, ele fala isso com Abraão, nós vamos ver isso, que ele desceu até ali, né, para ver a situação. Então Deus, ele desce para investigar, ele tem um diálogo com Abraão, ele aceita cada pedido de redução, né, para que não fosse destruído. E aí nós vemos que ele procura motivos até para poupar, mas quando não há arrependimento, a misericórdia não impede o juízo de Deus. Né? E isso é importante para nós. Essa lição ela vem bem para os nossos tempos, né? Porque onde muitos estão se corrompendo, onde muitos acham que Deus é só graça, só amor, é só bondade, mas esquece que Ele é justiça e Ele é fogo consumidor. O nosso mesmo Deus que Ele é amor, nós temos que lembrar que Ele é justiça. Né? E Ele é um justo juiz, a Bíblia diz. Então Ele não pende nem para um lado, nem para o outro. Né? Então quando nós falhamos com o Senhor, nós temos que lembrar que tem o juízo de Deus. Né? Então isso é importante. E o juízo só vem quando o coração fecha todas as portas. Sodoma não foi destruída por um pecado isolado. Mas, olha que interessante, quando nós ouvimos pregações ou mensagens a respeito disso, nós só ouvimos falar que ele era um lugar que tinha muito homossexual, era uma terra de muita sexualidade, né, de prostituição. Normalmente é isso que nós falamos, né? Depois nós vamos ler alguns versículos, mas eu vou adiantar para vocês. Sodoma ela foi destruída porque ela era soberba, tinha injustiça social, a imoralidade e a perversão institucionalizada na ausência de total do justo. Ou seja, todos ali eram perdidos. Não tinha um sequer que salvou daquele lugar. Então não foi somente pela imoralidade sexual. Né? Então foram vários fatores que foi trazendo a ira do Senhor sobre essa cidade. Né? Então nós vemos que todas as portas foram fechadas. Então quando o pecado se torna a identidade, não apenas o comportamento, então o juízo se torna inevitável. Então olha só. Então quando o pecado ele se torna a identidade da pessoa, não apenas o comportamento nós erramos, falhamos, pequei. Mas quando os irmãos não, aquele ali rouba, aquele ali é um adultério, aquele é um adulto. Ou seja, é a identidade daquela pessoa. Não tem pessoas, quando alguém fala para você, você já vê na mente o que é aquela pessoa? É a identidade que você tem daquela pessoa. Não é? Quando fala de um irmão de igreja, uma irmã de igreja, o que vem na sua mente? Nossa, aquela irmã é uma benção, aquele irmão é uma benção.
Nossa, aquele lá, só o sangue de Jesus. Então, ou seja, né, então nós já temos a identidade da pessoa. Não é que ele errou uma vez ou, né, algum tempo. Não, a identidade dela é essa. Eu com o presbítero marido, quando nós falamos de pessoas mentirosas na igreja, quando eu falo com ela, eu já tenho certeza que está pensando em que eu estou pensando. Não é? Por quê? É porque a identidade da pessoa é essa. Então, ou seja, isso é preocupante. Não é porque não apenas é o comportamento. E contra isso, vai vir um juízo e se torna inevitável. Né? Então, é preocupante para nós essas coisas. A palavra-chave é juízo. Calma que está faltando quase uma hora ainda, seu Nagato. Não deu meu tempo ainda não. E o juízo divino nas Escrituras não é um ato impulsivo de ira, mas é a manifestação necessária da santidade e justiça de Deus diante do pecado que é persistente. No Antigo Testamento, o termo hebraico é misapt, que carrega a ideia de decisão judicial justa. E agora, enquanto o Novo Testamento, no grego é kiris, que aponta para um veredito que distingue, separa e revela a verdade moral diante de Deus. Então, portanto, o juízo não é apenas uma punição, mas é a revelação do caráter santo de Deus em confronto com a rebelião humana. Né? Então, olha que interessante, quando se fala de santidade, né, e hoje muitos falam, mas para que isso? Né, acham um exagero. Então, ou seja, é um confronto. Né? Então, isso é o que mostra para nós o caráter santo de Deus confrontando a rebelião humana. Né? Então, isso é o que nós vamos entender aqui. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 18, do versículo 23 ao 32. Nosso querido Diácono, dá para ler? Dá, Diogo? Diácono, ele tem chique, tem um microfoninho ali para ele agora. Não, tem lá, não precisa não, rapaz. Não, o homem ele está chique. Vamos lá, Diácono. E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei, por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura acharem ali 30, e disse, não o farei, se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura acharem ali 20, e disse, não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais dessa vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei, por amor dos 10. Então, olha que interessante, né? Por amor dos 50, dos 40, dos 30, dos 10. Então, veja que como que é o amor do Senhor. Se tivesse ali 10 justos, o Senhor não o destruiria. A nossa introdução, em nome de Jesus, a nossa irmã Kelly, dá para ler, irmã Kelly? Então, Negashimasa, irmã Kelly, lê para nós a nossa introdução. Nessa lição, estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque.
A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Amém. Amém. Se fosse nós íamos falar assim: Abraão, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você escolhe? Não é? Se fosse nós, iríamos falar assim para Abraão: deixa ele escolher o que ele quer primeiro. Então, olha só que interessante. Essa mesma presença, ela traz as promessas e também anuncia o juízo. Então, Gênesis 18, ela afronta com essa tensão santa que diz assim: e Deus que visita Abraão para confirmar o nascimento de Isaac é o mesmo que revela a iminente destruição de Sodoma e Gomorra. Então, olha que interessante, o mesmo Deus que está trazendo ali para Abraão uma boa notícia, né, que ele vai ter filho, que vai gerar nações e nações, até chegar onde estamos hoje, é o mesmo que fala: Abraão, só que agora tem um porém: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Agora eu te pergunto uma coisa: para que Deus vai falar isso para Abraão? Irmão, então olha que interessante, né, quando nós vemos quando uma pessoa tem uma comunhão com o Senhor, às vezes a gente acha até algum exagero, quando nós vemos algumas pessoas falar que tem uma comunhão com o Senhor e o Senhor fala com a pessoa, né? E nós vemos como com Abraão. Né? Para que Deus vai falar para Abraão que ele vai destruir? Falar da promessa de Isaac, maravilha. Não é compreensível. Mas para que ele vai falar para Abraão: Abraão, eu vou destruir lá Sodoma e Gomorra, o pecado ali está terrível. Eu vou acabar com aquele lugar. Meu irmão, então olha que interessante, né, quando há uma comunhão de um homem com Deus. Então aqui está um ponto central dessa lição: a revelação divina nunca é parcial. Ela manifesta tanto a graça que salva, quanto a justiça que julga. Ignorar qualquer desses aspectos é nós distorcermos, ou talvez seria nós torcermos a palavra de Deus, que não seria uma verdade. Né? Porque o nosso mesmo Deus, né, que ele dá para nós uma promessa, e ele é Deus para cumprir com a promessa, é o mesmo Deus que também, quando ele fala que ele vai trazer justiça e que ele vai fazer algo em nossas vidas, ele vai fazer também. Não é? Então nós vemos que é o mesmo Deus, ele não muda. O tópico 1, os anjos visitam Abraão. Presbítero Marildo, você lê para nós o negai? Amém. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. O capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que, quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Neste horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Glória a Jesus. Então os irmãos aprendam, que eu vou começar a visitar um por um para vocês me recebem desse jeito, hein? Correr, fazer um bolo, correr, comprar uma carninha, né, irmã? Tá mais fácil hoje, né? Tem nem que mandar matar, já é só... Irmãos, olha que interessante. Por volta do meio-dia, né, uma aparição do Senhor ali no Antigo Testamento. E que hora que Jesus aparece para aquela mulher samaritana também? Então nós vemos que nosso Deus ele não tem um horário, né? Só chega a partir das 6 da tarde. Não é? Então, meu irmão, a qualquer momento o Senhor pode nos visitar. Né? A qualquer momento o Senhor pode vir falar com nós possamos sentir a presença do Senhor. Então nós vemos que por volta do meio-dia, quando o calor era mais forte. E um detalhe aparentemente simples, mas teologicamente rico. A presença de Deus nem sempre chega em momentos convenientes.
Que hora que nós imaginamos assim, nossa, vou sentir a presença de Deus, eu vou chorar, vou... Na igreja a gente espera isso, né? E às vezes na igreja não acontece. E às vezes acontece em casa. Né? Eu me lembro que foi sexta noite. Eu estava vendo um esboço no meu celular e no meio disso eu coloquei um louvor, e a minha esposa do meu lado. Ela falou assim, deixa eu ver quem canta esse louvor. Estou aqui, era só áudio, né? Aí dali eu li, lendo a mensagem ali, que eu estava preparando mensagem para sábado, e a minha esposa ali ouvindo um louvor encostado no meu ombro, aí deu um pouco ela começa a soluçar e fica, eita Jesus, eita glória. Ou seja, meus irmãos, do nada. Né? A gente começou a falar que ia ser o culto no final de semana e tal, eu estava preparando alguma coisa ali, lendo, e coloquei um louvor no Keitá, e a gente já começou a chorar. Então, ou seja, ela não estava esperando por aquele momento, e nem eu. Né? A gente não estava pensando num momento desde dela receber a visitação do Senhor, né? Dela ficar sentindo a presença de Deus ali chorando. Então, Deus é assim, Ele nos visita, a hora que Ele achar essencial, Ele vir nos visitar, né? E nos alegrar. Né? No momento que nós precisamos é que Deus aparece. Não é? No momento quando você fala assim, meu Deus, e agora, meu Deus, meu irmão, são nessas horas que o Senhor chega em nossas vidas. Né? Então, não pode ser meio-dia, pode ser às 2 da tarde, pode ser na madrugada, enfim, na hora que o Senhor precisar aparecer para ti, Ele vai aparecer. Então, o Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos, né, os cavalos de mãe, quando o dia já estava quente. E Deus se revela no calor do cotidiano, quando o ser humano já tende ao seu descanso. Segundo Lawrence Richards, ele vai dizer que a cena mostra que a revelação divina não está limitada em ambientes sagrados. Ou seja, o Senhor só vai visitar se estiver aqui dentro da igreja. Não é? Não. Então, o Senhor não está limitado a isso. Não é mais... Eita, me perdi aqui. Mas ele invade, olha só que lindo, mas ele invade a rotina de quem vive em aliança com Deus. Então, ou seja, quando nós temos aliança com o Senhor, a qualquer momento nós possamos receber a visitação do Senhor. Né? Então, nós não precisamos ficar esperando chegar o sábado, o domingo, para o Senhor falar comigo, chegar o sábado, o domingo, para eu ouvir uma resposta de Deus. Se nós temos uma comunhão com o Senhor, meu irmão, a qualquer momento o Senhor pode chegar, nos visitar, trazer uma palavra, quando a gente se alegra. Já não aconteceu com vocês, do nada, você está pensando em algo, você recebe aquela alegria, aquela coisa de Deus, é uma resposta que Deus estava esperando. Não é? Por quantas vezes isso já tem acontecido na vida de vocês? Então, meu irmão, o nosso Deus não mudou e nunca mudará. Então, isso é extraordinário, a manifestação no comum, e isso, ele redefine a nossa espiritualidade. O texto afirma que Abraão levantou os olhos e viu 3 homens, Gênesis 18:2. A tradição exegética, ela refletida na Bíblia pentecostal, ou seja, a tradição exegética, ela refletida na Bíblia pentecostal, entende essa visita como uma teofania acompanhada por anjos, ou seja, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, juntamente com 2 anjos, onde o próprio Senhor se manifesta de forma visível. E o verbo hebraico ra'á, que quer dizer ver, não indica apenas percepção física, mas, olha que importante, mas o discernimento espiritual. Era 3. Como que Abraão foi, né, se prostrar diante do nosso Senhor ali? Já pensou se ele erra o anjo? Né? Então, ou seja, ele teve, né, esse discernimento espiritual. Abraão não apenas viu homens, ele percebeu a presença divina. Isso revela um coração sensível, treinado na comunhão. Como destaca Elienaldo Renovato, homens que andam com Deus aprendem, irmãos, olha só, que interessante. Homens que andam com Deus, mulheres que andam com Deus, ou jovens que andam com Deus, né, aprendem a reconhecer a sua voz, mesmo em formas inesperadas. Então, ou seja, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, a discernir a voz de Deus, desde que nós temos a comunhão com Ele. Não é? Eu acredito que, por exemplo, os irmãos que caminham comigo já com mais tempo, estão comigo com mais tempo, não é? Se colocar algumas pessoas aqui na nave e colocar alguém ali na sala e alguém chamar pelo nome de vocês, vocês vão saber quem que é. Por exemplo, se é eu, se é o Amarildo, por quê? Comunhão é convivência. Não é? Então, nós temos essa convivência com o Senhor, essa comunhão, para nós termos esse discernimento, se é Deus que está falando,
Ou não é se não é algum emocionado que está falando conosco, ou se não é o tinhoso também que está, né, cutucando a gente. Tem que tomar cuidado com o tinhoso, também não é fácil, não. Né? Tanto que a Bíblia diz que ele é enganador, né? Então, ele veio para enganar. Então, vamos tomar cuidado aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? O tópico 2. Hospitalidade de Abraão. Irmã Márcia, dá para a senhora ler? Se tiver difícil, eu peço para a senhora, gata. Sobrou, senhora gata. Hospitalidade de Abraão. A hospitalidade de Abraão. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão. E ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparada. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido e bom, e muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda melhor. O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes, e enquanto estava ali, desfrutando ali do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Naquele tempo, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos, que não pertenciam à família, estavam presentes, mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda. Então os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Essa será a promessa mais guardada por Abraão e Sara. Amém. Irmãos, olha que interessante. Naquele tempo, quando a mulher vinha com o estranho, vinha se aproximando, ainda que ela ficava, né, de ouvido na porta, meio escondidinha, mas não ficava ali, né, junto com o seu esposo. Hoje, meu irmão, se quiser falar em particular com o marido, está difícil, hein? Às vezes a gente tem que ligar e ver se pega algum sinal, né, do céu para saber se a esposa está perto ou não. Meu irmão, se eu ligo para Marildo, com quem eu quero falar, Sônia Gata? Se eu for ligar para a Jana, eu ligo para o telefone dela, né? Eu tenho o telefone dela, não é? Não é o caso desse, nós vamos só um exemplo, né? Então, se eu ligo para o seu Nagata, eu quero falar com o seu Nagata, não quero falar com a irmã Márcia. A não ser se eu não tenho o telefone da irmã Márcia. Mas a irmã Márcia é para você, bem, deixa ele falando, não é? Ou que seja na igreja, né? Deixa as pessoas conversarem, né? Ter o seu particular, ou de repente o pastor quer dar uma palavra com o seu Nagata, a irmã Márcia está em cima, não sai de perto. Não é que o senhor não é? Ou seja, ou às vezes liga, quer dar uma palavrinha, mas a esposa não sai de perto. Como que vai falar? Né? Às vezes quer até fazer uma surpresa de um aniversário, né? Né, irmã Márcia? E aí o outro não sai de perto, ou vice-versa. Né? Mas aqui no caso é a mulher. Né? Então hoje, o que mais está acontecendo no meio das mulheres é isso. Né? O cooperador enfatizou bem na aula passada, acerca da chamada, que também fala um pouco disso, que é dos dois. Né? Mas nós temos que lembrar, se o marido ligou para falar comigo, ele quer falar comigo. Se ele vai falar acerca da igreja comigo, é comigo, não é com a minha esposa. Né? A minha esposa, ela pode até depois perguntar, e se eu quiser falar, eu faço. Se não quiser também, não tem nada que ficar picuda. Não é? E aí, né, lógico, dependendo do que é, eu converso com ela. O que ela acha também. Mas, no caso contrário, meu irmão, né, a mulher tem que entender, dar essa liberdade para o esposo, né, independente se ele é pastor, se não é pastor, dirigente ou não, né, mas tem que aprender a dar um pouco dessa liberdade, ainda que ela fique meio de butuca, meio curiosa aí, né, para saber quem que é. Né, então, isso é importante. A hospitalidade do Antigo Oriente não era um gesto de simpatia. Era um pacto de proteção. Receber alguém sobre o seu teto significava responsabilizar-se pela vida daquela pessoa. Então, ou seja, né, se eu receber alguém na minha casa, meu irmão, que, sei lá, que vem alguém para querer pegar, para brigar, igual aconteceu com os anjos, ou seja, então, no caso de Ló, né, melhor dizendo, no caso de Ló mais para frente, ou seja, ele protegeu os anjos, né, ele guardou aquelas pessoas, ofereceu suas próprias filhas, se eles quisessem abusar, mas não com quem estava na casa deles, que era uma proteção que eles tinham. Então é muito mais do que receber bem, né? É proteger aquelas pessoas, é cuidar dela. Então receber alguém
né, naquele tempo, debaixo do seu teto, significava responsabilizar-se pela vida daquela pessoa. E Abraão não apenas ofereceu comida, ele correu e escolheu o melhor que ele tinha, né, das suas novilhas ali, dos seus bezerros, e correu e escolheu o melhor e supervisionou o preparo. Meu irmão, olha que trabalhão. Os homens chegam meio-dia com fome, não é esperar, matar, fazer. Meu irmão, olha o processo, é demorado. Ia sair para janta isso aí, provavelmente. Né? Mas, ou seja, enfim, diante de tudo isso, né, ele teve o carinho de fazer tudo isso. Então, nós vemos que no Novo Testamento, a palavra grega é filoxenia, que significa amor ao estrangeiro. Esse conceito ecoa diretamente à prática patriarcal. Kent Hughes ele vai dizer que a hospitalidade bíblica é uma disciplina espiritual que revela o estado do coração daquela pessoa. O que Deus fala de pessoas mesquinhas? Algumas pessoas, às vezes, não convidam o outro para vir em casa para não dar nada. Essa é uma realidade, já conheci pessoas assim. Não é, às vezes, alguém não chama alguém para ir em casa porque não quer dar nada. Ou até porque não gosta mesmo de visita, tem que ter hora marcada para não pegar a casa suja, aquelas coisas todas. Não é, enfim. Mas há pessoas que realmente, né, não quer para não dar. Né? Porque se eu vou na casa da irmã Márcia não vai dar para um café de preço para mim, irmã Márcia. Né? Que era normal dos compadres e comadres antigamente, está em falta, né? A gente já chegava, ô comadre, ô compadre, vamos tomar um cafezinho, não é? E às vezes o pãozinho que tinha lá, enfim. Então Abraão oferece o melhor e não a sobra. Ele escolhe uma vitela tenra, pão fresco e leite. Isso demonstra a excelência no serviço. Quem compreende a presença de Deus não oferece o mínimo, mas o melhor. Meu irmão, então, olha que interessante. Né? Ele não vai oferecer o mínimo. Vocês acreditam que uma das igrejas que eu já congreguei, teve um irmão que ganhou calçados para suas filhas, era chinelo. Por cima estava bonitinho, mas quando ele pega na mão, estava um buraco no solado. Outra que é a marca de ferro passada nas costas. Sabe quando vai passar o ferro e queima? Meu irmão, para que eu vou dar uma camisa dessa para alguém? A não ser, se falar assim, não tem uma camisa velha aí para mim, sei lá, passar no chão, vou limpar uma peça lá, algum negócio negado já pegou da gente alguma coisa assim para limpar as peças onde ele trabalha. Aí é diferente. Meu irmão, mas dá uma coisa dessa para usar, um chinelo furado. Meu irmão, e na hora que a pessoa já estava endividada, meu irmão, se não serve para você, joga fora, põe no lixo. Não é? Se está quebrado, meu irmão, se fazer um mutirão aqui, irmãos, vamos fazer alguma coisa aqui para vender na igreja. Quem tiver alguma coisa em casa que não está usando, ventilador, meu irmão, pode ter certeza, vai vir um monte de coisa estragada aqui para a igreja. A pessoa vai tirar o lixo de casa e trazer para a igreja. Meu irmão, então não dá. Né? Então nós temos que entender, né, que compreender que a presença de Deus, então não é o mínimo que nós vamos oferecer, ainda que seja o seu mínimo, mas é o seu melhor. Eu só tenho isso, mas seja o teu melhor disso. Não é, eu não posso oferecer muita coisa ao meu Senhor, mas o que você pode, o melhor. Não é, meu irmão? Porque se eu amo meu irmão, como a Bíblia diz, né, se eu amo meu irmão, que eu estou vendo, e eu não amar ele, eu dar a porcaria para ele, não é? Então que amor é esse? Para os nossos filhos, nós queremos dar o melhor, não é isso? Ah, como eu não tive nos meus tempos, então vou dar o melhor, hoje eu posso dar o melhor, vou dar o melhor para o meu filho, mas e para os outros? Né? Então é algo de nós pensarmos. Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por elas alguns hospedaram anjos e fizeram sem o saber. Então o texto de Hebreus está se referindo diretamente a Abraão. Hospitalidade que parece ser um simples gesto humano, pode ser na realidade o ponto de encontro num terreno celestial, quando nós servimos com excelência. Sabe quando eu recebi uma profecia que eu ia comprar meu primeiro carro zero? Quando eu levei uma cesta básica de lá de Rogoquém para um irmão nosso lá em Fukui. Aí eu entreguei a cesta para ele. Meu irmão, eu não estava esperando resposta nenhuma de Deus. Aí ele olhou para mim e falou, irmão, Deus está mandando eu te falar, o carro que você quer, você vai comprar. Deus ele vai te abençoar com esse carro. Então, ou seja, por quê? Porque tive
né, a bondade de levar uma cesta básica para o irmão. Né? Então, não foi nada programado. Né? E pouco tempo depois, eu peguei meu primeiro carro zero, fui na agência, escolhi com as portas automáticas, com nave, troquei as rodas na cor. O vendedor falou, você quer branco? Eu falei, não, eu quero roxa. Como falar roxa em japonês? Murasaki. Aí a irmã lá estava dizendo, não, ele quer Murasaki. Não, mas aqui a branca, eu faço tão preço melhor. Eu falei, eu falo para ele, se não for roxa, eu vou embora. Se não tem problema, eu vou em outro lugar. Ele falou, não, tem, não, mas aqui a branca. Eu falei, não, eu quero o roxo. Tem, então pronto. Né? Deus falou que me dá o que eu queria, não, irmã? Sem troca. Então é isso aí. Né? E graças a Deus, né? Alguns irmãos devem conhecer ela. Então, ou seja, meu irmão, então a promessa do filho veio no contexto de uma refeição servindo com alegria. Abraão ali servindo os anjos, servindo o nosso Senhor ali com alegria, dando o seu melhor. E o que Deus deu para ele? O melhor que ele queria. Ele queria mais dinheiro? Ele queria mais empregado, mais gado? O que ele queria tanto? Um filho. Deus deu o que ele queria tanto, um filho. Irmão, então Deus ele não vai dar para nós o que nós não queremos. Né? Ele vai dar de acordo com a nossa vontade. Não é isso que Salmo, estou até saindo da lição, não é isso que Salmos 37 vai dizer para nós? Não é que o Senhor ele concede o desejo do nosso coração? Então, meu irmão, Deus sabe o que nós queremos, Deus sabe o que nós estamos pedindo. Então, nós só temos que continuar sendo fiel e fazer o nosso melhor para o Senhor. Né? E o Senhor, assim, o fará conosco também. Então, nós vemos que as promessas de Deus são reveladas no meio do serviço fiel e não no meio da espera passiva. E às vezes nós esperamos que Deus vai falar aqui na igreja, Deus vai falar no congresso, ou vai ter um congresso nosso, vai ser uma bênção, o pastor vai estar pregando, e o grupo de louvor, nós depois vai ter aquele fogo, e todo mundo está esperando o fogo, depois no final, e é na hora do fogo que Deus vai falar comigo. É ou não é esse momento que nós esperamos? É na hora do fogo que é o mistério. Meu irmão, às vezes Deus está falando a palavra, a oportunidade de alguém aí. Né? Então é importante nós termos reverência na casa do Senhor na hora do culto. Não é porque às vezes uma palavrinha que a irmã precisava atrapalhar, ela perdeu a palavra. Ela olhou para o indivíduo que fez a bagunça e perdeu a benção. O tinhoso atrapalhou. Não, mas a importância, né, de nós prestarmos atenção. Às vezes uma simples oportunidade, né, o Senhor fala conosco através de um louvor, através de uma oportunidade de uma irmã, de um irmão. Então, ou seja, não é, mas como também no nosso lar servindo o Senhor. O papel de Sara também merece atenção. Embora culturalmente invisível naquele momento, ela participava ativamente do cumprimento da promessa. E o texto diz que ela estava à porta da tenda. Gênesis 18:10. Então, ouvindo, né? Então, Craig Kenner ele vai dizer que observa que no contexto do Antigo Oriente, essa posição indica atenção e envolvimento, mesmo que discreto. Ou seja, mesmo que é discreto, mesmo que ela não está ali olhando, né, observando, mas mesmo que ele quietinha, ela estava participando também daquela promessa. Né? Então, isso ele reafirma que isso era válido. Né? Então, ela estava tendo atenção e, ao mesmo tempo, se envolvendo também com a promessa. E isso, né, é bastante interessante. Então, Deus ele não ignora essa realidade. Ele chama Sara pelo nome. E ele reafirma a promessa. Isso revela que mesmo quando invisíveis aos homens, somos plenamente vistos por Deus. Né? Isso é importante, que a igreja, nós, os irmãos, que nós temos que entender, às vezes, invisível aos olhos dos homens. Né? Mas aos olhos de Deus, meu irmão, nós estamos 100% visíveis aos olhos do Senhor. Amém? Então vamos lá. O 3, o riso de Sara. Irmã, a parente da irmã Conceição, a irmã Rejane. Irmã Rejane, lê para nós então o riso de Sara. Tá bom, vamos lá, né? Ao ouvir que teria um filho, Sara ri. Ela não ri de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para ele. Deus conhece o nosso coração e ele viu fé no coração de Sara, apesar de sua risada. O
Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas. No entanto, Ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e de nossa dor. Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e a Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. Irmãos, quem que já não riu, em algum momento do culto, você sente Deus falar com você? A gente dá aquela risadinha e fala, meu Deus. Quem que já não fez isso? Né? Essa foi a situação de Sara. Né? Imagina ela, louca para ser mãe, desejo, já sendo uma senhora, né? E ela ouvir falar isso, né? O Senhor perguntando, a tua esposa está aí, Sara? E ela lá escondidinha, né? Aí falou assim, ó, daqui a um tempo eu volto aqui, ela vai ser mãe, viu? Não é? Meu irmão, foi a mesma coisa quando o irmão professor para mim que eu ia comprar meu primeiro carro novo da forma que eu queria. Eu dei risada e falei, será? Pô, vai, é Deus para cumprir. Então, ou seja, não é? Então, o riso de Sara revela uma tensão que todo crente já experimentou. A promessa chega, mas a realidade parece contradizê-la. Gênesis 18:12, Sara ri consigo mesmo. O verbo hebraico tissachak pode indicar tanto alegria quanto incredulidade. Mas aqui o contexto aponta para um riso marcado pela limitação humana, diante do impossível. Ela não ri por zombaria, mas pelo estranhamento. Como observa a Bíblia de Estudo Pentecostal, que vai dizer para nós que trata-se de um riso com mistura de dúvida e esperança. É um mistério, né? Você ri com dúvida, mas tem esperança. Né? Assim é nós também. E o texto revela algo profundo sobre o coração humano. Sara ri consigo mesma, ou seja, no seu interior. Isso mostra que Deus não responde apenas às palavras, mas às intenções do nosso coração. Não é isso que Ele sonda? Ele sonda os nossos corações. Então o Senhor sabe o que há nos nossos corações. Então Ele sonda as intenções ocultas. Gênesis 18:13, o Senhor pergunta, por que Sara riu? E Ele traz à luz o que estava escondido. Aí, mais uma vez, MacArthur ele vai dizer que Deus ele confronta com a graça, não para expor, mas para restaurar. Então, ou seja, o Senhor, né, quando perguntou por que Sara riu, ele não estava expondo ela, mas ele estava tirando a incredulidade do coração dela. Estava tirando a dúvida da vida dela. E tanto que nós vimos, né, a palavra Palan significa aquilo que é extraordinário, incompreensível, ou além da capacidade humana. Deus não apenas corrige Sara, mas Ele redefine a sua percepção da realidade. Então, Stanley Horton ele vai dizer que a fé bíblica não nega as limitações humanas, mas confia na soberania divina. Ou seja, diante da nossa fé, nós vemos que muitas coisas humanamente impossível, não é? Mas nós confiamos na soberania de Deus. Eu sei que para mim não dá. Não é isso que às vezes a gente fala? Né? Quando nós recebemos uma promessa ou alguma coisa, eu sei que para mim, aos meus olhares, é impossível. Mas para Deus, não é nada impossível para o Senhor. Então, curiosamente, o texto não termina com a condenação, mas com a continuidade da promessa. Ao tempo determinado, tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho no verso 14. Então, olha que interessante, o verso 14, cadê o 14? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E teve, não é? Que nós conhecemos quem é. Então, nós vemos aqui que isso revela a natureza da graça de Deus, que Ele não desistiu de Sara. Né? Se você fala alguma coisa para alguém que
algo meio impossível de você dar para a pessoa, e a pessoa ri, né? Você já fala assim, então tá, então, não quer, ué, né? Tá zombando, não quer. Não é só que Deus, ele sabia o que estava no coração dela. Né? Que não era um riso de zombaria, de deboche, né? Mas ela sabia que humanamente impossível. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que para o Senhor isso seria possível. Né? E nós vemos que o Senhor não se desfez, não desistiu dela, não é? E tanto que o Senhor deu o filho que ela tanto queria. Amém? Alguma dúvida até aí? Podemos caminhar? Tópico 2. Deus anuncia os seus planos a Abraão. Diácono? Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro. E este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. O que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém. Gênesis 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Nem toda escolha que parece boa aos olhos é segura diante de Deus. Então, nossos olhos parecem boa, mas não é seguro diante de Deus. Não é? Parece que é bom. É algo que o presbítero Marildo sempre prega e ele lembra a igreja a respeito disso. Né? Tomar cuidado com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Porque depois não adianta ficar chorando e ficar reclamando. Né? Então, tomar cuidado com isso. Então, nem toda escolha que parece boa aos nossos olhos, ela é segura diante do nosso Deus. A narrativa, ela culmina em Gênesis 18, né, no capítulo 18. Começa muito antes de quando Ló decide em Gênesis 13:10. Em Gênesis 13:10, levanta os olhos e escolher as campinas do Jordão. O texto destaca que ele viu uma terra bem irrigada, semelhante ao jardim do Éden. No entanto, essa avaliação foi puramente estética e material. Normalmente é assim que nós escolhemos, né? A gente não vê um carrão bonito, pensa, nossa, que carrão. Aí a gente fala, nossa, deve ser um avião. Se for da classe que eu ando, é uma porcaria. Não é? Não é assim que a gente fala quando passa um carrão? Eu falava antes, né? Hoje a gente não fala mais, porque sabe que a nossa classe não contribui para ser um avião, como a gente falava. Mas no Brasil a gente fala muito, nossa, deve ser um avião isso aí. Se souber como que é ruim avião, né, irmã Kelly? Pelo menos na classe econômica, não é? Só tem a refeição ali que ajuda, porque conforto é zero. Mas, enfim, mas a gente vê um carro bonito, os carros modelo novo, né? Por exemplo, quando eu passo com a minha esposa nas Cossocos, os olhos dela só vê Lexus na frente, Quando ela vê um bonitão, que carro que é esse aí? Olha, amor, isso aí é o Lexus. Ah, tinha que ser, né? E a gente imagina, deve ser um baita de um carro bom, né? Às vezes não é tudo aquilo que a gente espera. Não é porque os nossos olhos... Primeira coisa, um baita de um carro desse muito caro. Então, é tipo assim, humanamente para nós fica meio que inviável. Eu não digo impossível, que ainda daria até para a gente comprar, né? Mas é inviável. Depois mantém, enfim, aí não é tudo aquilo que você espera. Então, é exatamente isso aqui. Não é estética e material. Foi isso que Ló viu. Né? Estética e material. Quando eu queria comprar meu carro, quando saiu a Zéu Grande, as primeiras, nossa, eu fiquei doido para comprar aquele carro. E aí eu conversando com um amigo meu, ele falou assim para mim, Lu, por que você não compra um carro menor, tipo uma Nô, uma Vox? Eu falei, não, mas eu queria o grande. Ele falou, mas você já parou para pensar que não é só a prestação do carro? Tem um seguro. Aí a gasolina, ela gasta bem também. Hoje você pode ter condições, mas quanto tempo você vai ficar com ela? Será que até lá, como vai estar as coisas? Aí eu parei para pensar, falei com a minha esposa, amor, eu falei com o irmão assim, né, que ele tinha comprado uma Nô. Eu falei, eu acho que tem razão. Aí foi onde que o senhor tinha falado que ia me dar o carro que eu escolhi, que foi o carro que eu comprei depois. Que não foi a El Grande, que eu já não queria mais ela. Aí foi quando eu comprei minha Step Vago, a primeira que eu tive. Mas, ou seja, né, então, aos meus olhos, era ela. O que adiantava? Eu ia comprar, pagar para deixar na garagem.
não vai resolver nada. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Que nós olhamos a estética e o material. E, normalmente, nós deduzimos as pessoas pelo que nós estamos olhando, né? Se está arrumadinho, está limpinho, está cheirosinho, se está com gravata ou sem gravata, né? Da forma que... Não é isso? Ou seja, nós estamos olhando a estética dele e como que está a capota dele, né? Como que tá, se ele tá... E se tem dinheiro, então, meu irmão, é um bairro de uma gente fina, né? É um pai de família, como dizia na minha cidade. Não, aquela menina lá é de família, não, aquele rapaz lá é de família, só porque era rico. Os outros não tinham família, né? Era só o rico que era família, os pobres não. Né? Eu era filho de... Como é que é? Que eles falavam? Era filho de mulher sem marido, filho sem pai, eu não tinha família. Mas, ou seja, então Ló enxergou a prosperidade, mas ele ignorou o ambiente moral. Irmãos, aqui vale a gente olharmos para onde nós caminhamos, com quem nós caminhamos. Às vezes é colega, às vezes nós até chamamos de amigo. Mas como que é a moral dele, a conduta dele no dia a dia contigo? Não é? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não é porque o camarada, às vezes, a gente boa na fábrica. Meu irmão, não é porque a gente boa na fábrica que eu vou ficar saindo, andando com a pessoa. Às vezes a gente boa, respeita a gente, não, mas vê qual que é a moral dele. Né? Qual que é o caminhar dele. Por exemplo, ele monta no carro com você, você está no carro dele, que música ele vai pôr? Né? Então, se ele te respeita, ele já não vai pôr, ou ele vai pôr uma música evangélica para você, ou ele não vai pôr nada, né? Já que ele respeita. Né? E se ele fuma dentro do carro, ele não vai nem fumar pelo período que está contigo também. Então, nós temos que tomar cuidado, né, de avaliarmos por onde nós estamos caminhando. E Ló, ele conhecendo o tio, como o tio era, da forma que ele estava sendo, que ele foi educado pelo tio, né, do tempo que ele caminhou com o tio. Não era para ele avaliar o lugar para onde ele ia? Não era mais ou menos isso? Por exemplo, eu estou desempregado. O Sunaca ali está precisando ali. Lá é um ambiente para nós trabalharmos ali? Não é, seu Nagata? E eu já conheci crente que foi trabalhar em Sunaca, já trabalhar em não é bem como fala aqui, os patinco. Meu irmão, patinco é lugar de crente, está lá trabalhando, ô seu Nagata? Não é? Então, ou seja, então nós temos que avaliar o lugar. Senhor, eu estou precisando, ali está tentador o negócio. Não é? Me ajuda porque está difícil. Não é, meu irmão? Então, se nós chegarmos aos pés da cruz e clamar ao Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir alguma coisa para a gente. Mas é que nós olhamos, opa, o negócio é bom, é tentador. E eu vou lembrar lá do passado, né? Bora lá, ó. O que tem? É só um trabalho, e aí, pronto, aí Ló cai. Se é que não trabalha ainda, né? Meus irmãos, então, são coisas que nós temos que tomar cuidado. Tem coisas que não convém para a gente. Não é? Aí fica aquela pergunta, é lícito? Convém? Né? Olha quem você é, para onde você vai. Era o que Ló deveria ter feito. Né? Ter sondado o tio. Eu estou querendo ir lá, a cidade não é bonita, o povo lá parece que não é abastado financeiramente, deve ser uma educação maravilhosa. O povo rico, né, irmã? Ainda mais naquela época, não deve ser um lugar qualquer. Né? Poderia ter ido sondar primeiro, né, irmã? Deixa a fazenda ali onde eles estavam. Não, rapaziada, vocês não vão brigar não, que eu vou sondar a terra ali, vou ver como que é lá. E se for bom, a gente vai para lá. Né? Vai lá e espia a terra. Não é isso que Deus falou para Moisés? Moisés, separa os guerreiros aí, manda espiar a terra prometida lá. Vê lá o que eles olham, lá o que eles acham. Não é? Ou seja, Deus não é, mandou sondar. Como que nós vamos para um lugar assim? Para mim vir morar aqui para Toyama, o que eu fiz primeiro, Amarildo? Lembra? Eu vim aqui, já tinha vindo, conhecia, tinha gostado, mas aí voltei, sondar um pouco, eles estudaram comigo, aqui é isso, embora eu não sabia mais nada de onde era nada, só ia passando, aqui é a prefeitura, aqui é o hospital, eu já não sabia mais nada de onde era o quê. Né? Mas enfim, né, veio mostrar o que era o quê e o que tinha na cidade para mim. Né? Trabalhem, tanto ele como alguns irmãos, não pode vir que serviço para você e esposa, tranquilo, sem problema nenhum. E como tem sido até hoje, graças a Deus. Então, ou seja, é ir sondar. Né? Vai embora, pai, para que lugar de ai. Ah, não, o serviço lá é bom. Meu irmão, vai lá olhar primeiro. Ah, não, mas que dá despesa, meu irmão. É melhor ter despesa e você não pegar para não dar cabeçada, do que você ir lá sem ter despesa, chegar lá e só dar cabeçada lá depois. Então,
Irmãos, pois é, com certeza, né? E sabe logo o que pode acontecer no meio disso ainda, né? Então, meus irmãos, toma cuidado, né? Então, Ló só enxergou a prosperidade, não é? Ele só viu um material e a estética da situação, né? Mas ele ignorou o ambiente daquele lugar, né? Então, para crente, meu irmão, não é qualquer lugar. Ah, mas é festa do meu amigo. Ah, mas é o casamento do meu amigo. Ah, não sei o que do meu amigo, meu irmão. Né? Toma cuidado. Então a gente tem que sondar os lugares para onde nós iremos, ainda que seja passeio. Né? Então não é qualquer lugar, né? Por mais que as pessoas gostem da gente, mas não é qualquer lugar que dá para eu estar indo. Então tem que tomar cuidado com isso. Amós 3,7. Porque o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Aqui falando que ele revelou para Abraão. Então Deus ele não revelou a Abraão o juízo de Sodoma por acidente. Ele fez porque Abraão era seu amigo. Né? Ele foi lá, Abraão, vou te abençoar aí, você vai ser pai, né? Já com 100 anos de idade, vai ser uma bênção. E aquela festa toda, vamos comer para não ficar triste. Né? Agora, Abraão, só que um porém. Né? Sodoma e Gomorra a gente vai destruir. Então, olha que interessante. Então, Deus, ele revela. Né? Não foi que escapou, não queria falar isso. Não, conta. Agora, quando começou, né, irmã? Ah, Senhor, o Senhor começou agora, continua. Né? Não foi isso. Realmente, o Senhor quis revelar para Abraão o que ele iria fazer. Então, Gênesis capítulo 18, verso 17, 18, diz assim: encobrirei eu a Abraão o que vou fazer? Então, ou seja, Deus falando consigo mesmo. Deus não estava falando para Abraão, ele estava falando consigo mesmo. De repente ele falou assim, ai meu eu, né? Para não falar, ai meu Deus, como nós falamos, então ele fala, ai meu eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Meu irmão, você imaginou Deus falando com ele mesmo, que ele vai contar para Abraão o que ele vai fazer? Olha que coisa interessante, meu irmão. Então Deus ele está falando consigo mesmo, igual a gente, por isso nós falamos sozinhos, porque Deus também falou sozinho com ele lá. Não é? Então é Deus falando com ele e nós, não é? Que somos, não é? A imagem e semelhança de Deus, né? Então nós também às vezes ficamos assim, falando sozinho. Né? Encobrirei eu Abraão o que vou fazer? Então Deus falando consigo mesmo, antes de falar com Abraão. Então isso revela que a revelação divina ao servo fiel é uma decisão deliberada de Deus, baseada na qualidade do relacionamento. Então, assim, baseada do nosso relacionamento com Deus, é que ele vai se revelar a nós. Né? Da forma que nós vamos falando com o Senhor, é que ele vai revelando as situações para a gente. Né? Então, isso é interessante para nós. Salmos 25:14 diz assim, o segredo do Senhor é com os que temem, e ele lhes fará conhecer a sua aliança. Então, ou seja, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Se nós tememos a Deus, e nós temos uma comunhão, uma aliança com o Senhor, ele vai se revelar a nós, vai nos fazer nós conhecermos ele ainda mais. Quem vive distante de Deus não recebe revelação de seus propósitos. Isso não é exclusivismo, é consequência natural. Intimidade gera revelação. Ou seja, vocês contam segredinho para qualquer pessoa? Não. Quando nós vamos contar alguma coisa para alguém que eu preciso, né, abrir meu coração, eu tenho alguém que eu posso me abrir. Né? Cada um de nós é assim. Eu não vou chegar, por mais que seja irmão, né, enfim, eu vou sair contando para todo mundo. Não. Então nós vamos abrir o nosso coração, né, desse jeito. Então é isso. Né? Então não é exclusivismo, é consequência natural, intimidade e revelação. Então tem intimidade com aquela pessoa ela tem intimidade comigo. Né? Eu conheço ela, então eu vou me orientar com ela, vou conversar com ela, vou abrir o coração com ela. Não é? Então, ou seja, questão de intimidade, não é questão de conhecimento. Como que Deus ele vai se revelar à pessoa que não quer nada com o Senhor? Como que o Senhor vai se revelar à pessoa que não está nem aí com Ele? Não é então, meu irmão, não é exclusividade. Então, qualquer um de nós que tivermos intimidade com o Senhor revelará algo para nós, o Senhor se revelará a nós. Né? O Senhor falará conosco. Então, isso é importante. É nós, né, partilharmos isso. Então, quanto mais profundo o relacionamento com Deus, mais Ele compartilha os seus planos conosco. Irmã Regiane, a senhora quando vai fazer um churrasco, a senhora chama qualquer um?
A senhora chama aquele que a senhora tem uma exclusividade, uma intimidade, né, os amigos mais chegados, não é isso? É a mesma coisa de Deus. Né? Como que Deus, ele vai ficar se revelando a qualquer um? Ele vai se revelar àquele que tem comunhão com ele, aquele que tem intimidade com ele. Não importa se seja 10 mil, 1 bilhão de pessoas, né? Busca o Senhor ter intimidade com o Senhor. Não é? Então, o Senhor se revela a esses. Não é independente, né? Se está na direção de igreja, se não está na direção. Ou seja, o Senhor sempre se revelará àqueles que têm um relacionamento com Deus. E mais ele ainda partilhará dos seus planos, né, conosco. Então, Abraão, por outro lado, vive sobre um outro princípio. Ele não escolhe, né, mas ele decide confiar no nosso Senhor. E essa é a diferença central. Ele não decide escolher o lugar, ele decide confiar no Senhor. Aonde o Senhor me levar, estou debaixo da bênção, ali é bom. Não é? Ainda que não tem nada naquele lugar, mas Deus está comigo, Deus está no propósito, meu irmão, ali é o melhor lugar. Não é? Parecia que as Campinas ali, né, parecia que era o melhor lugar, mas Deus não estava no negócio, foi o pior lugar, a pior escolha. Não é? E Abraão, que ficou com um lugar pior, deserto, lugar árido, o Senhor abençoou ali, visitou, não é? Teve seu filhinho. Então, ou seja, meu irmão, propósito de Deus sobre a nossa vida, onde o Senhor nos levar, ainda que os nossos olhos, meu Deus, o que eu vou fazer ali? Meu irmão, mas se Deus chamou, se é propósito de Deus, vá. Não é? Porque o melhor lugar de nós estarmos é debaixo das mãos de Deus. Então, ele não escolhe, ele confia. E essa é a diferença central disso aqui. Então, enquanto Ló é guiado pela vista, Abraão é guiado pela fé. Tanto que ele é nosso pai na fé, né? E a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela destaca que as decisões baseadas apenas em vantagens imediatas podem nos colocar em ambientes espiritualmente perigosos. E isso é uma realidade. Né? Então, as nossas decisões baseadas em vantagens imediatas, né, pode trazer para nós, ou nos colocar em ambientes prejudicalmente espiritualmente. Ou seja, espiritualmente para nós, péssimo, ruim. Né? Então temos que tomar cuidado com isso. Sodoma não era apenas uma cidade próspera. Era um centro de corrupção, de moral profunda. Gênesis 13:13 fala isso para nós. A NVI afirma que, a tradução NVI afirma que os seus habitantes eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O texto não suaviza a realidade. Prosperidade externa não compensa com decadência espiritual. Meus irmãos, quantos casamentos que se desfizeram por causa de valores financeiros? Por exemplo, nós aqui no Japão. Quantas famílias desfeitas e nem ficaram ricos, hein? Mas por ficar aqui trabalhando e mandando dinheiro para o Brasil, ficar aqui mandando dinheiro para o Brasil. Aí eu te digo, compensa? Ah, não, mas é que eu tenho que manter minha família no Brasil, porque eu tenho que mandar dinheiro para a família, para meu irmão. Então, ou seja, é compensador isso? Você vir, ficar um ano, só acertar algumas coisinhas e voltar, é uma situação. Mas vir e ficar, e depois quando vai embora, não tem nem onde morar, meu irmão, por mais que investiu, ah, não, mas os meus filhos são advogados, meus filhos não sei o quê, meu irmão, que seja, mas cadê a tua família? Não é que seja pobre, passando um perrengue na dificuldade, mas com Deus e sua família junto. Então, não adianta, isso é perigoso. Então, isso é perigoso demais. Prosperidade externa não compensa, é decadência espiritual. Falando de espiritualidade. Agora, colocando família e mais tantas outras em cima, né? Então, perigoso demais. Tópico 2. O pecado leva à destruição. Ô, diácono, lê para nós mais uma vez, meu querido. O pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que muitas vezes não estamos dispostos a ouvir o Senhor. O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade. Embora tenha misericórdia do pecador, então o Eterno toma a seguinte decisão:
Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não saber-lo-ei, Amém. Presbítero Marildo, deixa sua Bíblia aberta em Ezequiel, capítulo 16. Aí você vai ler o 49 e 50 para nós depois. Então a lição diz para nós que o pecado de Sodoma e Gomorra era imenso. E o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. E o termo hebraico para iniquidade aqui é avon, que denota não apenas um ato pecaminoso, mas a perversidade de caráter que produz esse ato repentinamente. É o pecado estruturado, arraigado, institucionalizado. Hoje a prostituição no Brasil não virou, como fala? Eu não sei nem explicar o que é job. Eu só sei que não é que é para essa finalidade, mas Isso, profissão, né? Ou seja, a profissão no Brasil hoje virou profissão. Não é? Então, ou seja, era o caso aqui. Não é? Institucionalizado. Ou seja, né, se tornou uma regra ali normal. Né? Então, não era nada de pecado. Para eles, estava tudo ok. Não tinha nada de errado ali. Então, isso lança luz sobre Ezequiel 16, 49 e 50. Um texto que muitos ignoram. Por vezes, nós já lemos, mas passou aos nossos olhos. Mas está falando de Sodoma e Gomorra aqui. Lê para nós, presbítero. Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis, por isso eu a exterminei, como você viu. Então nós vemos, ela cometia iniquidade, né, a sua irmã, ela era soberba, fartura de pão, não ajudava os mais necessitados, próspera, tinha tranquilidade, né, que teve suas filhas, mas não a fortaleceu, né, de não ajudar. Abominação diante de mim, pelo que as tirei como pareceu bem. Ou como a tradução que a Marildo leu ali, que ela cometia pecados de orgulho, glutonaria, preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. E o 50 ainda diz, arrogante, cometia pecados detestáveis. Por isso, eu a exterminei. Ezequiel 16, 49 e 50. Então, ou seja, meu irmão, olha o tanto de pecado. Né, que foi o que eu disse no início. Quando nós ouvimos pregação de Sodoma, né, só fala questão de prostituição, de homossexualismo, só essa situação, mas não era só isso. Né? Era muito mais. Era pecado de orgulho, era glutonaria, preguiça. Né? Enquanto os pobres, necessitados, davam de ajuda, eles orgulhosos, presunçosos, né? Arrogantes e cometia pecados, que aí sim entra na área do que nós mais conhecemos, né? Que é o que nós mais ouvimos. Então o pecado de Sodoma era multidimensional. Ela havia orgulho e havia egoísmo econômico, havia abandono dos pobres e havia imoralidade sexual. Aí eu faço uma pausa aqui. Como está o mundo hoje? Né? Então vamos lá. Judas, no livro único, verso 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que também foram destruídas, que como eles entregaram a fornicação e foram atrás de carne estranha, são postas como exemplo, sofrendo vingança do fogo eterno. Então, ou seja, isso nos ensina que o pecado que provoca o juízo de Deus, raramente ela vem sozinha. Ou seja, não é ver um monte de pecado junto. Salmos vai dizer que... Agora fugiu a palavra. Como que é? Que um abismo puxa o outro abismo. Então, ou seja, meu irmão, é um pecado puxando o outro, é um pecado puxando o outro. Ou seja, é um abismo, né, puxando outro abismo. Então, nós vemos que a cidade, ela abandona os pobres e abre a porta para outras corrupção.
Uma nação que normaliza a injustiça está no caminho de Sodoma. Meu irmão, isso é bíblico. Não é? Não destruiu ainda, por quê então? Eu acredito que é por causa dos justos que tem ainda na terra. Né? Eu acredito que é por causa da igreja do Senhor que ainda está nesses lugares. Né? Se a igreja do Senhor não tivesse, meu irmão, nessa terra, não é, as coisas já teriam sido destruídas, com certeza. Então, não, o texto diz que Deus, eu descerei agora e verei. Gênesis 18, 21. Então, lembra que eu falei que Deus, ele sonda, antes dele tomar a justiça? Né? Primeiro ele sonda, ele não vai, falar a verdade, falou mesmo, então deixa eu ir lá. Não, primeiro ele vai sondar, ele vai investigar, ele vai olhar. Né? Então, ele está dizendo no verso 21 do capítulo 18, né? Eu descerei agora e verei, né? Porque o pecado lá está clamando a mim. Né? Deixa eu ver como está aquele povo lá. Então, não porque Deus ele seja ignorante, mas porque ele demonstra que age com base em evidências reais e não em caprichos. Então, o juízo divino é sempre justo e é investigado. Né? Nós é que às vezes tomamos decisão só por ouvir falar. Você ouviu falando lá, pai, aconteceu um negócio lá, não acredito que ele roubou. Nem sabe se ele pegou. Não, mas não acredito que ele fez isso, nem sabe se foi ele que fez. Né? Ouviu um comentário, aí eu já falava, rapaz, você viu lá, o camarada, você viu lá, ou seja, né? Deus não. Deus ele não vai pelo que ouve falar. Né? Primeiro ele vai sondar, ele vai ver antes dele tomar essa atitude. Foi o que ele fez aqui. Então eu descerei agora e verei. O 3, a intercessão. Irmã Kelly, o Negashimasu. A decisão já estava tomada, mas Deus revela ao seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de um intercessor. Ele suplica a favor do Senhor pelos habitantes das cidades, que eram justos e que seriam destruídos, juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu com compaixão e misericórdia a graça de Deus em favor dos inocentes. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita, uma referência aos moradores da cidade de Sodoma. O Senhor enviou 2 anjos até a cidade de Sodoma, e Ló encontra-os, convida-os para noitar em sua casa. Porém, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló não consente tal coisa e oferece suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então, o mensageiro de Deus refere a cegueira àqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com a sua mulher e suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e fogo. Essas cidades tornaram-se símbolo de advertência divina contra a maldade. Até os dias atuais, essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutível, devido à grande quantidade de enxofre. Irmão, só vou dar uma palhinha aqui, aí depois nós vamos caminhar lá para o tópico 3. Então, nós vemos que há momentos em que conhecer os planos de Deus exige muito mais do que um entendimento da nossa parte. Exige posicionamento. Né? Quantos testemunhos que nós já ouvimos e com pessoas que nós conhecemos, né, de Deus dar a última palavra à pessoa dentro de um culto que ela era a última oportunidade dela, e depois a gente vê situações que aconteceram que pessoas morreram depois daquele último dia. Ou seja, Deus deu a oportunidade, a pessoa ignorou. Como também Deus já salvou vidas por outros estarem intercedendo. Né? Então, ou seja, né? Então vale a pena
nós nos posicionamos. Ah, Senhor, entendi o que o Senhor quer. Mas fica por isso mesmo. Né? É a mesma coisa, a gente está lá no Chigotô, o chefe fala assim, ó, você faz assim, Senhor, tá, entendi. Aí ele vai embora e fica, e o posicionamento de fazer, né, de atender. Então, ou seja, né, então entendeu, não é? Se não entendeu, meu irmão, busca a clareza com o Senhor. Agora, você entendeu, aí se posiciona. E foi isso que aconteceu em Gênesis 18. Abraão não apenas ouve sobre o juízo, mas ele responde. E ele se levanta como intercessor. Isso revela um princípio espiritual muito profundo. A verdadeira intimidade com Deus não nos torna espectadores da história, mas participantes ativos nos propósitos divinos. Então, nós temos que ser participantes ativos dos propósitos de Deus. Não é só recebermos. Por que hoje a gente fala, mas Deus prometeu e não cumpriu, Deus prometeu e não sei o quê? Por quê? Faltou posicionamento e participar da situação. Não, Senhor, estou aqui, vamos lá, né? Vamos fazer, vamos caminhar. Então, ou seja, não é, a gente recebe, Deus fala que vai fazer. Quantas promessas não cumpridas, às vezes até em nossas vidas mesmo, porque faltou mais posição da nossa parte, né, de nós caminharmos mais, sermos mais participantes, né, da história com o Senhor. Tá? Só essa palavra, deixa lá para o tópico 3, porque eu quero falar algumas coisas aqui. A destruição de Sodoma e Gomorra, presbítero Marildo, negai. Deus é fogo consumidor. Depois da destruição da humanidade na época de Noé, por causa da corrupção geral do ser humano, a destruição de Sodoma e Gomorra nas campinas do Jordão foi o fato mais marcante e tornou-se referência e alerta da parte de Deus para toda a humanidade. Não podemos nos esquecer de que o Eterno é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Maravilha. Diácono Fernando, abre para nós a tua Bíblia em João, capítulo 3. Você vai ler para nós o verso 16 e 21 depois. Nossa querida irmã Kelly, abre para nós o Evangelho de São João, capítulo 20. Depois a senhora vai ler também. Capítulo 20 não, capítulo 3, o verso 20. Então, ou seja, o autor dos Hebreus cita Deuteronômio 4, 24, porque o Senhor, teu Deus, é um fogo consumidor e um Deus ciumento. Para descrever o Deus do Novo Testamento, isso é crucial, não existe um Deus do Antigo Testamento raivoso versus um Deus do Novo Testamento amoroso. O Deus do Antigo Testamento, ele era bravo, ele era irritado, né? Jesus não, Jesus já veio, ele sabe como que a gente vivia, ele sabe o sofrimento que nós damos, irmão. O Deus é o mesmo. Né? Então, Deus ele não mudou, continua sendo o mesmo Deus. Tá? Então, ele está citando o Deus lá atrás, do Antigo Testamento, que ele é fogo consumidor, como Jesus também em Hebreus, o próprio Jesus no Novo Testamento, fala que também é fogo consumidor, né? Que é o que a Bíblia diz aqui para nós. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos, adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor, no Novo Testamento. Né? Então, Deus continua o mesmo. Mas Deus ele é amor. É amor, mas ele queima também. Não é? Então, então, o autor está citando Hebreus, né, no Novo Testamento, com Deuteronômio no Antigo Testamento. Então, ou seja, não mudou. Não é o que desagrada a Deus, meu irmão, continua desagradando a Deus lá atrás e hoje, e vai continuar. Tá? Então, isso é crucial para nós. Então, não existe um Deus raivoso lá atrás e um Deus bonzinho aqui no Novo Testamento. Tá? Então, um Deus amoroso. É o mesmo Deus, é fogo consumidor, Hebreus 12, como também Deuteronômio 24. A diferença é que o Novo Testamento, esse fogo, caiu sobre Cristo na cruz, em nosso lugar. Quem rejeita o sacrifício do Filho, se encontrará com o fogo do juiz. Não é isso que vai acontecer no final dos tempos? É isso que vai acontecer. Não é? Então, Deus, ele ama e deseja salvar, né, todos do juízo. Então, quem rejeitar o Filho, aí, querido, lê para nós aí, diácono, Evangelho de São João, capítulo 3, do verso 16 ao 21.
Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que todos vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém. Então, ou seja, Deus ama e deseja salvar, mas, ou seja, então nós, né, temos que pregar a respeito disso. Não só Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos nele crê, não precisa mais ter vida eterna. Mas e depois? Lê o 20 para nós aí, que o Fernandinho já leu, mas lê o verso 20 aí. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não é? Então, ou seja, a pessoa não quer vir à luz para que os seus pecados não sejam expostos diante de Deus. Meu irmão, ele vindo ou não vindo, Deus está vendo do mesmo jeito. Não é? A ignorância do camarada, não, eu vou, Deus vai ficar sabendo. Meu irmão, Deus sabe do mesmo jeito. Não é? Então, ou seja, se ele não aprender a amar o filho para ele aceitar a salvação, se ele não crer, a Bíblia diz que já está condenado. Não é? Então, meu irmão, é melhor ele aprender a crer para ser salvo, do que ele falar, não, eu não creio, e isso é loucura de vocês, tudo bem, pode ser loucura nossa. Né? Mas é melhor morrer crendo no Senhor, né, do que morrer descrente. Né? Então nós vemos, quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Então poucas verdades são tão negligenciadas quanto essa. Né? Que Deus, ele ama profundamente, mas ele também julga na perfeição. E isso é importante para nós, porque ele destruiu Sodoma e Gomorra, não apenas um episódio isolado, mas foi um marco teológico que ecoa de toda a Escritura. Então, ou seja, não foi por causa de um pecado, não foi por causa de uma coisinha, mas são várias coisas que foram somando, né? Um pecado puxando outro pecado. Então, assim também aconteceu no dilúvio, que nós não vamos ler. Marildo, lê o 2 rapidão também, a catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu. Então, olha só, os camaradas, aí você vê a situação, os camaradas, Ló chama eles de meus genros, ele fala para os anjos, não são meus genros, não é porque, como nós conhecemos José, que não era casado, né, mas ele era chamado como marido de Maria, não era casado ainda, então era uma cultura do Antigo Testamento, coisa, né, do Antigo Testamento, não, os meus genros, mas não era casado ainda. Ou seja, amava as filhas de Ló, ia casar, tinha boas intenções, né? Nós vimos que ele falou que pareceu-lhe zombaria. Não, Ló está zombando, Ló é brincalhão, isso é coisa de doido. E Ló pega suas filhas e esposas e sai. Por que eles não foram atrás? Se amava e ia casar. Nesse momento, eu acredito que Ló falou, meu irmão, tá vendo pegar a esposa, pegar as filhas e está saindo? Meu irmão, não é? Ainda que Ló fosse brincalhão, entre aspas falando, não é? Ainda que ele brincasse, como a gente costuma brincar aqui às vezes. Meu irmão, meu irmão, eu acho que está tremendo, você quando vocês vão ficar esperando ver o teto cair? Não é? Lógico que não. Nós vamos correr todo mundo junto. Então, ou seja, há um detalhe perturbador no relato de Sodoma que não pode ser ignorado. Nem todos que ouviram o aviso foram salvos. Ouviram. Estava debaixo do teto de Ló. Mesma coisa a igreja. Estão ouvindo, mas todos vão ser salvos? Estão debaixo do mesmo teto que nós. Todos vão alcançar a salvação? Está ouvindo. Né? Então, perturbador para nós isso aí. Então, nem todos que ouviram e foram avisados foram salvos. A destruição não foi apenas grande, ela foi seletiva, não é? Então ela foi seletiva. Quem
quem foi salvo. Isso revela uma verdade espiritual para nós profunda. Proximidade com o justo não substitui a decisão de cada um, a decisão pessoal diante de Deus. Então não adianta, não, nós estamos todos juntos aqui, se Jesus vir lá, vai tudo subir, vai para a glória. Esse é o nosso desejo. Né? Mas não é porque nós estamos juntos, reunidos, que quer dizer que nós vamos subir. Essa é uma questão da nossa vida pessoal com Deus. Né? Então Lucas 17, 28 vai dizer mesmo o que aconteceu com Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu tudo. Assim será no dia do Filho do Homem, quando se manifestar. Então Jesus ele usa Sodoma como uma prefiguração do juízo final. Isso significa que a destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas um evento histórico isolado. Meu irmão, Jerusalém foi destruída? Não era a cidade de Deus ali? A cidade santa? Pois é. Então, meu irmão, pecou, está em pecado, está andando, meu irmão. Jesus ele não poupa. Ai, mas, meu irmão, não tem. Tá? Então nós vemos que cada geração que se assemelha a Sodoma normaliza o pecado e silencia a voz profética. E aí está aproximando o padrão que provoca o mesmo tipo de intervenção divina. Os erros de Ló zombaram do aviso. E isso é exatamente o que Pedro escreve. Sabendo que, primeiramente, isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito, desde o princípio da criação. Então nós vemos, meu irmão, não é isso que as pessoas zombam, que falam da gente? Pois é a mesma coisa, mas um dia o Senhor virá. Está com a gente? Tem ouvido? Vai subir? Pois é. Então, os risos do genro de Ló é um escárnio dos últimos dias. Então tem a mesma raiz a recusa que leva o juízo divino a sério. Então, em ambos os casos, o juiz em qualquer maneira. Tá? Então, é a mesma coisa. Transformada em estátua de sal. Presbítero, lê para nós rapidão, que eu quero finalizar aqui. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Ela olhou, talvez para ver as cidades queimando, e ficou convertida numa estátua de sal. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Diz a Bíblia, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e os que nascia da terra. Irmão, então olha o detalhe. A esposa de Ló não morreu por ser ímpia, como os habitantes de Sodoma. Ela morreu por desobedecer à instrução do Senhor. Então, às vezes nós não somos ímpios, mas às vezes vamos ficar por não obedecer à voz do Senhor. Já pensou no último momento, o Senhor fala alguma coisa com a gente, que sono. Aí o Senhor vem e nós fica. Irmãos, então tomemos cuidado. Então nós vemos que ela não foi destruída junto com os ímpios, mas por desobedecer. Então, por desobedecer uma instrução específica no momento da salvação. O juízo sobre ela não foi pelo passado, mas pela hesitação do presente. E a conclusão, finalizamos essa lição enfatizando que Deus é bom e o diabo não presta. E a sua benignidade dura para sempre, é de Deus. Salmo 136, verso 1. Mas a sua longanimidade tem limites. A cidade de Sodoma e Gomorra vivia na prática do pecado e o Senhor deu tempo para que se arrependesse, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor para ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Quem jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Eterno, do amor e da justiça de Deus. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos nós. Tomara, irmão, que quando Jesus vier, nós possamos subir em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Jesus, presbítero. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Às vezes nós temos que tomar cuidado para não abusar da longanimidade do Senhor, como foi falado aqui nos últimos tópicos, que
a longanimidade do Senhor, ela tem limites, né? E às vezes, muitas das vezes, nós acabamos abusando dessa longanimidade do Senhor. Tá? Então, tomemos cuidado em nome de Jesus. Como o próprio presbítero ele relatou, Jesus ele pode vir e nós, por causa de coisas tão simples, nós podemos ficar, né, e não subir com o Senhor. Tá? Então, tomemos cuidado em nome de Jesus e possamos viver uma vida de santificação, uma vida de busca ao Senhor. É como ele falou, né? Deus ele não fala conosco somente aqui dentro dessa casa. Deus ele fala conosco em todos os momentos, né? Há vários momentos, irmãos, que eu até mesmo dirigindo, né? Deus falou comigo, o Espírito Santo tocando no meu coração. Muitas das vezes eu sozinho indo trabalhar ou voltando do serviço. Quantas das vezes eu chorei, né, na presença do Senhor, cheguei em casa com os olhos até inchados de chorar, né? Porque Deus ele fala conosco em todo o tempo, né, irmãos? Deus ele fala conosco em todo o tempo. Então o Senhor ele nunca nos desampara. Nós saímos da presença do Senhor, mas o Senhor nunca, né, nos deixa, nos abandona. Somos nós que abandonamos o Senhor. Amém? Deus abençoe. Irmão, semana que vem, lição de número 6, vai falar sobre o nascimento de Isaac. Tá? Em nome de Jesus. Lembrando que sábado agora nós temos o culto de missão e domingo o culto da família. Na ocasião do domingo também, pela manhã, nós temos o CFO na nossa igreja sede. Tá? Em nome de Jesus, provavelmente eu vou estar indo para lá para assistir o CFO. Tá? Não sei se os obreiros vão poder ir, mas eu vou estar indo para lá para assistir o CFO em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Né? Que Deus dê o sono do justo a cada um de vocês em nome de Jesus.